Bem-vindos ao CPodcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui você vai conhecer a produção acadêmica do nosso mestrado profissional em Direito, de natureza translacional, que aproxima a pesquisa científica da prática jurídica. A cada episódio, um acadêmico ou um egresso do mestrado compartilha sua trajetória e seus estudos, mostrando como o conhecimento produzido no CPOD impacta o mundo real. Eu sou Demétrio de Moura Soares, sou mestrando do CPOD, sou representante discente também, e hoje, invertendo os papéis, eu recebo aqui o professor Antônio César Bochenek, que via de regra é o entrevistador nesse canal, e que é o vice-coordenador do programa de mestrado em Direito da UEPG. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Demétrios, pela oportunidade de estarmos falando aqui do mestrado profissional em Direito, que é um programa de excelência e que traz muitos resultados para a nossa comunidade. Isso mesmo, professor. E hoje estamos aqui exatamente para isso, para falar um pouco mais sobre a estrutura do mestrado em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Primeiramente, é importante mencionar que o mestrado ele tem uma perspectiva, é um mestrado profissional com uma perspectiva translacional. Professor, você poderia discorrer um pouquinho sobre essa questão? Legal, vou voltar um pouquinho no nosso tempo e falar que um mestrado somente é possível ser realizado quando há uma união de professores e um número mínimo de professores doutores e que podem e vão apresentar um projeto, e esse projeto é apresentado, é avaliado, né, pela CAPES, e aí é feita a autorização no programa de mestrado. Então a UEPG, mais de 70 anos no curso de Direito, ainda não tinha um mestrado, e aqui a gente tem que reconhecer publicamente ao professor Eliezer, que coordenou todo esse trabalho inicial, né, de reunir a documentação, reunir os professores, submeter o projeto, ter a aprovação, e a aprovação do primeiro mestrado, né, profissional em Direito do Estado do Paraná, numa universidade pública, e com isso com reconhecimento fantástico que é a UEPG. Os mestrados profissionais são recentes, né, então estão ampliando, ganhando mais seu espaço, tem a ver com o profissional, com estudar o que o profissional faz, e não só estudar o que o profissional faz, mas efetivamente dar condições, teorias, estudos e novas ferramentas para que os profissionais possam melhorar as suas atividades. E dentro disso, né, uma felicidade muito grande do professor Eliezer, que coordenou esse processo, da característica translacional do nosso programa, ou seja, LA, teoria e prática, prática e teoria, numa retroalimentação desses dois vetores, desses dois pilares das ciências e daqui das ciências jurídicas, para que possa haver transformação e transformações de impacto na sociedade. Então, aí surge, né, o início do nosso programa de mestrado, e depois desse início do programa de mestrado, né, novos professores foram, aos poucos, né, ingressando, e hoje nós temos, né, um programa com aproximadamente 22 professores, todos doutores, né, que fazem nas 3 linhas de pesquisa, né, a primeira linha de pesquisa mais voltada ao direito penal, a segunda mais voltada ao direito privado, a terceira voltada às políticas públicas. Nós temos cada uma dessas linhas sendo representada justamente com o coordenador e vice-coordenador do programa num colegiado, junto com o representante discente, que é você, né, Demétrios? Certo. E isso tem desenvolvido várias atividades nesse já, vamos para o 6º ano aí do nosso programa de mestrado em Direito. Perfeito, professor. E essa qualificação dos professores que compõem, que integram o mestrado, conta também para avaliação pela CAPES, né, professor? Perfeito, né? Tudo é contado numa avaliação da CAPES. Recentemente Certo. nós tivemos a primeira avaliação do nosso programa, com a nota 3, porque é o início, é o começo, né, da avaliação do programa. Alguns pontos muito destacados, por exemplo, o estágio de imersão que é desenvolvido aqui é um ponto de muito contato com a sociedade, muita troca de informações, é o enfoque transnacional vibrante, vivo e efetivo.
Então, esse é um ponto, por exemplo, que ganhou nota muito boa. Os professores qualificados também é um ponto importante, né, com a produção acadêmica. Então, quando há produção acadêmica dos professores, dos alunos, são pontos relevantes. Aqui eu queria fazer um registro e destacar que, dentro do programa de mestrado, houve, então, um aperfeiçoamento, houve uma melhora da Revista Brasileira de Direito e Justiça, que é a revista do curso de Direito da UPG, que agora, com uma produção muito forte e regionalizada dos nossos problemas, dos nossos alunos estudando os temas, né, e publicando muitos artigos nessa revista. A revista tinha qualificação C, e agora foi para B1 dentro da qualificação das revistas, que é o Qualis, né. Então isso, todos os que escreveram os artigos quando era a revista C, com essa qualificação no último quadriênio, já estão, né, qualificados como revista B1. Essa é uma notícia importante. Então esse é um ponto positivo, mas temos outros pontos que nós precisamos melhorar, precisamos avançar, né? Os egressos, os alunos que se formaram durante 5 anos ficam vinculados ao programa. É importante, então, que a gente possa trazer eles ou manter eles aqui, né, após a conclusão dos seus trabalhos, e que isso é um ponto de avaliação. Eu digo que nós precisamos melhorar porque nós temos ainda poucos alunos que saíram do programa e estão todo ano sendo formados, né? Então, assim, são vários aspectos que nós precisamos melhorar dentro do programa também, mas é um salto significativo. E aí a coordenação do professor João Irineu é muito importante, tem desempenhado um papel fundamental, né, juntamente com o colegiado, para que isso tudo seja aprimorado e desenvolvido, né? Então é um programa novo, mas com bons resultados e bons frutos. Sim, professor. E a gente percebe, tanto nos professores quanto nos alunos, um orgulho de estar aqui, né? De participar do CEPOD, como professor, né? Enfim, tanto como docente como discente. E a gente observa também que hoje os professores, muitas vezes, são instados a assumir outros desafios que não só aquele de sala de aula, de orientar trabalhos de pesquisa, e sim trabalhos de gestão, realmente. Então, esse trabalho do professor João Irineu, a gestão dele está sendo muito exitosa, a gente observa. O professor mesmo, que é vice-coordenador, já até, inclusive, precisou, ano passado, substituí-lo. Além também de coordenar a revista, né? O professor, no passado também, recente, foi coordenador ali também da revista. Então, são frentes que os professores, dado esse entusiasmo, né, acreditar que no programa os professores realmente se entregam. E, nesse sentido, eu gostaria até de comentar, assim, o espectador, né, o acadêmico de direito, que eu quero cursar o mestrado profissional na UEPG. Saiba que aqui, caros alunos, caras alunas, vocês vão encontrar um corpo muito qualificado, entusiasmado, uma troca muito interessante entre os mestrandos, dadas as suas experiências profissionais. E, nesse sentido, a gestão que é feita, que os professores têm que se desdobrar para fazer, ela é muito efetiva também. E aí eu gostaria de chamar a atenção só para a questão das atividades complementares. Porque quando a gente vai, os alunos são, como pré-requisito, para obter o título de mestrado, tem que fazer as atividades complementares. E a gente observa ali que, por exemplo, não é fazendo uma atividade, assim, é muito bem pensado, de forma que ele tem que expor o trabalho dele, tem que publicar, né, professor? Somos instados a todo momento a publicar. Então, eu queria perguntar para o professor como ter que fazer assim esses dois papéis, né? Se o professor se os professores, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo assim, quanto mais professores efetivos são contratados pela universidade pública, mais servidores também, menos os professores são instados a desempenhar atividade administrativa. Como que o professor vê essa necessidade, né, dos professores terem que ocupar essas posições também administrativas na instituição? É muito importante, né? Acho que a gestão e a organização é boa em qualquer momento, mas para ficar um pouco mais
perceptível, principalmente para aqueles que não conhecem ainda tanto o nosso programa. Dentro de um programa de mestrado, há várias etapas. E tudo começa com um edital de seleção. E o edital de seleção, para cada uma das 3 linhas de pesquisa, é coordenado por cada um dos seus coordenadores, que cada dos seus professores fazem as seleções dos alunos que vão ingressar dentro do programa, que são geralmente de 20 a 30 alunos. Temos as questões das cotas, temos também as questões dos profissionais, né, que são conveniados, que fazem estágio de imersão, que têm vagas reservadas para esse ponto. Então, é um edital de muito trabalho, né, mas que é dividido entre todos os professores para dar conta disso. Depois as matrículas, depois os alunos são obrigados a cursar disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, aí as optativas são mais voltadas a cada uma a sua linha de pesquisa. Cada professor orienta por ano, turma, 1 ou 2 alunos, né? Então a divisão muito grande de trabalho entre todos, né? E no decorrer da pesquisa, como você falou, existem as horas complementares, que é participação em eventos, enfim, das mais variadas formas de participação nas atividades do programa de mestrado. Sempre fazemos uma aula inaugural, com aí já lançamento das obras dos próprios professores, dos alunos. Esse é um ponto bem importante, porque você está divulgando efetivamente aquilo que está sendo produzido. Aí seguem-se, né, dentro disso a orientação, a escrita, a pesquisa de campo de cada um dos alunos, a depender do seu trabalho. Todos os alunos têm que fazer o estágio de imersão. Quem não faz estágio de imersão pode fazer o estágio de docência, que é uma das características do mestrado. Aí, efetivamente, vai-se na prática, no local onde estão sendo aplicados aquilo que está sendo estudado na teoria, para fazer essa troca transnacional, que nós já comentamos aqui. Parte-se depois para uma banca de qualificação no mestrado, com professores externos que podem vir contribuir com o trabalho, com obras, autores, temas e ordenar, às vezes, aquilo que não está muito bem. E, ao final, a qualificação como um todo, né? E dentro desse emaranhado de situações e casos, nós temos também um CPodcast, que é o que nós estamos fazendo, né? E temos que também desenvolver, né, atividades com os alunos egressos. E essas atividades partem tanto dos produtos que são objeto da finalização da tese, e os produtos podem ser workshop, pode ser seminário, pode ser uma integração profissional de mais diversos tipos. Então, dentro disso, o programa então precisa ter uma coordenação muito bem elaborada, isso o professor João faz muito bem. Destaco aqui também a revista que entra nesse ponto para a publicação dos artigos, mas também o laboratório jurídico que nós temos aqui dentro do nosso programa de direito, que pode ser utilizado e deve ser utilizado para a realização de pesquisa e implementação dessas práticas. Então tudo isso, né, é coordenado pelo professor Jorineu, mas depende muito da participação de cada professor, seja na escolha do seu orientando, na orientação do programa, na realização de todas essas atividades, que são avaliadas pela CAPES para dar uma nota no programa. Tudo é avaliado pela CAPES. Tudo é avaliado. Então, assim, a organização, então, parte dos 22 professores que fazem, cada um a sua parte, né, muito bem feita, para que possa se juntar-se ao todo. Né? E os alunos têm uma participação importante, porque além de participar de todo esse processo, se eles não corresponderem a alguns dos pontos, eles podem não concluir, ou podem ser penalizados, enfim, a gente espera e tem o grande objetivo de que ele chegue ao final, conclua seu programa, conclua seu mestrado, apresente sua tese, apresente seu produto que cause transformação na sociedade e retribua para a sociedade aquilo que a universidade pública e gratuita está oferecendo para ele. Então, diante disso, é uma soma de esforços de todos os integrantes, professores, né, docentes e alunos discentes, para que o programa seja efetivo. E aí a gente vê, né, alguns nichos, né, assim, específicos, né, mediação, violência de gênero, processos estruturais, né, você vê alguns pontos assim, né, destacando, e a conjunção de vários temas, trabalhos, esforços, cito alguns, mas tem mais outros, claro, dentro das 3 linhas de pesquisa que nós temos para concretizar o que é o mestrado profissional em Direito da EPG. Perfeito, professor, perfeito. Estamos caminhando aqui para o fim de mais esse episódio do CPodcast. Agradeço a participação do professor, coloco também já à disposição para uma mensagem final. Legal, eu digo que o mestrado, né, é uma construção coletiva,
demorou para que o mestrado pudesse ser uma realidade dentro do curso de Direito do EPG. Agora que ele é uma realidade, é a nossa responsabilidade fazer com que cada dia ele fique melhor. E diante disso estamos buscando, né, fazer isso. E a participação, né, e a troca, né, entre graduação e pós-graduação, e também com os programas de pós-graduação estrito e lato sensu, são muito importantes, que formam toda a nossa UEPG. Né? Então o mestrado, sem dúvida alguma, com toda a sua produção, com toda a sua movimentação, ela gerou resultados positivos, seja na revista B1, né, revista Brasileira de Direito e Justiça, B1, bem qualificada, seja no programa de mestrado, que foi aprovado e que tende e precisa crescer mais dentro dessa avaliação nos próximos avaliações, né, seja em relação até ao próprio retorno, né, o incentivo de que alunos que saíram da graduação vieram para o programa, agora são espelho para aqueles que já estão na graduação, e criando um ambiente, sobretudo, né, integrado de todas essas políticas e todas essas ações desenvolvidas. Então, é bom a gente ter esse programa para desenvolver, para falar um pouquinho, para que quem não conhece ainda, né, do nosso programa em Mestrado de Direito possa ter um pouquinho mais de informações a respeito e saber, e possa juntar-se a nós para contribuir para a construção e solução de um programa forte. Excelente, professor Bochenek, agradeço mais uma vez. Este foi mais um episódio do CPodcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Se inscreva no nosso canal no YouTube, CPodcast, com 2 P's, como está aqui na telinha. E siga o nosso programa no Instagram, é mestradodireito.uepg. CPodcast, o canal que conecta a pesquisa com a prática jurídica.